Não existe cristão sem vida de oração. Sem vida de oração não tem ação. A nossa vida pública, a nossa vida física é resposta da nossa vida de oração. Se nós não temos um compromisso diante de Deus, não temos comunhão diante de Deus, dificilmente verão Deus nas nossas atitudes, nas nossas vidas. E então, a nossa primeira não lembro quem disse que a oração é o respirar do cristão. Então, o cristão que não ora está morto porque não respira. Então, aquele cristão que respira bem, pulmão, tem até um exercício que eles fazem que é com o abdômen, você faz respiração profunda, que é boa para o organismo, boa para o corpo, né? Então, quanto mais você ora, dependendo da intensidade da sua oração, é aquela respiração profunda que enche o seu pulmão, o seu ventre de oxigenação e faz bem para todo o seu corpo. Então, nós precisamos priorizar isso e orar pelo próximo, né, pelos outros. Quem diz que ama seu irmão, mas nem ora a favor dele, nem ora por ele, não se preocupa com ele, não ama, pode até falar, mas não ama. Se eu não apresento nenhum de vocês em oração, eu não amo nenhum de vocês, porque se eu não é capaz de orar, capaz de fazer alguma outra coisa, pode até fazer, não por amor. Agora, quando ama, lembra, intercede, busca, pede com intensidade, e é por isso que nós temos esse compromisso de orar uns pelos outros. Porque se você ama essa igreja, se ama os irmãos que estão aqui, se você ama a Deus, você tem que orar pelos seus irmãos, como se fosse a sua necessidade. Está doente? Ore como se você estivesse doente. Deus cura, eu preciso que o Senhor cure. Deus manifesta o poder para que todos vejam, para que o seu nome seja glorificado. Deus transforma, Deus modifica esse bairro. Nós precisamos. Se isso não arde no seu coração, aí que você precisa orar mesmo, porque alguma coisa está errada ali que precisa ser consertado. Falta alguma coisa de Deus em você, porque quanto mais nós temos de Deus, mais nós entendemos que a nossa missão é amar, cuidar, interceder pelo próximo, é trazer, orar, para trazer o mover dos céus à terra, é estabelecer o reino, é batalhar não fisicamente, não só fisicamente, mas principalmente no mundo espiritual, porque a nossa luta é lá, é lutar lá a favor daqueles que necessitam, aqueles que estão em dificuldade. E se você viu alguém com dificuldade, com necessidade, é porque Deus quer que você faça alguma coisa. A primeira, oração. A segunda, ação. Às vezes é alguma coisa física que você tem que fazer também. Mas é isso mostrando para nós a importância de orarmos. Porque se você não ora, nem fé você tem. Porque se você não acredita que Deus ouve a sua oração, você não acredita que é responsabilidade de você orar, você não acredita que você tem que falar com Deus, a coisa está feia. Então, é falta de fé, é falta de amor, é falta de presença, é falta de temor. Então, a sua vida com Deus é resposta, é resultado da sua vida de oração. Por isso a importância de ressaltarmos isso. Ore, ore e ore. A Bíblia fala, orai sem parar. Sem parar. Quando você não pode orar fisicamente, de joelho, ore em pé, ore deitado, interceda, ore na rua. Pode levantar a mão? Ore. Não pode levantar a mão? Ore em espírito. Deus ajuda-me, Deus intervenha, Deus quebra esse mal, Deus tira toda a potestade principal desse lugar. Mas ore. Quanto mais oração, mais resposta, mais resultado. Porque quando você ora, Deus ouve e vê que você crê o que você está pedindo, e Deus faz para que você creia que foi Deus quem fez em resposta ao que você orou. Quem não ora não tem experiência com Deus, não tem vida com Deus. Não crê no resultado das suas orações, não crê no poder delas. Quando você ora para alguém que está enfermo, que a pessoa sai, você fala, ei meu Deus do céu, eu orei, meu Deus, obrigado porque eu intercedi, deu certo. E você começa a acreditar, você começa a fazer mais. Então, vida com Deus sem oração não existe. Então oremos nós pelos aqueles que nós sabemos que têm necessidade, aqueles que estão passando por alguma situação. Eu não sei se tem mais alguém aqui que precisa apresentar. Nossa irmã Elvira melhorou? Glória a Deus. Aleluia. 100% ou 95%? 100%. Glória a Deus. Mas continuamos orando para que permaneça assim, né? Nossa irmã Terezinha cada dia mais sorridente, mais forte, né? Mais viva para a glória de Deus.
Eu quero ver a irmã viajando, tá? Quero ver viajando mais. Pega, junta na mão da irmã Ovelha aí, ó, vai dar uma volta, vai passear. Né? Não, pega na mão assim. Essa aí vocês duas têm que arrastar, senão não vai. Aqui, comecem a orar para Deus colocar desejo no coração dela e a gente aproveitar. Né? Aleluia. Porque nós precisamos, nós temos direito, né? Vamos tomar posse que é nosso. Né? A vida, comereis o melhor dessa terra. Irmão Atos esse ano você viajou lá, não precisa viajar mais não. Precisa assim, né, mano? Precisa assim, é bom, né? Glória a Deus. Então é isso aí. Vamos buscar e comer o melhor dessa terra. Mas é igual meu sogro. Meu sogro não gosta de viajar, não. Mas uma hora Deus vai tocar no coração deles, eles vão sair de Belo Horizonte. Cruzar o município. Eita glória. Aleluia. Então vamos orar. Né? Seu pai, como é que tá? Tá lá ainda naquele barraco? Ele saiu da clínica, né? Então já tem um bom tempo que ele tem a casa dele, porém ele anda atrás, né, das drogas, então. Continuamos orando para que ele seja liberto. Né? Você, como filha, tem a responsabilidade de orar todos os dias. Eu posso esquecer. Mas eu sigo orando por ele. Que eu posso esquecer. Vocês não podem. Você não pode. É igual foi meu filho. Vocês podem esquecer. Às vezes nem orar por ele. Eu não posso. Ele é minha responsabilidade. Né? Então, eu oro por vocês. Mas os seus têm que orar mais. Se não oram mais, deveriam. Então, quanto mais próximo você é, mais íntimo, maior é a sua responsabilidade. Tem gente que gosta de transferir por outro. Ora por mim, que você quer orar vocês. Vou orar por você? Não. Eu vou orar para Deus ajudar você, mas por você eu não posso fazer isso não. É você que tem que fazer. Glória a Deus. Então vamos orar. Deus amado e querido, nesse momento, nessa noite, mais uma vez em oração, levantamos a nossa voz por aqueles que sabemos estar com necessidade, estar passando por tribulação. Pai, a começar por esse bairro, a começar pela nossa família, aqueles que estão com necessidade, aqueles que estão amarrados, ó Deus, que sejam alcançados pelo Teu Espírito, sejam transformados, sejam libertos, abra o entendimento daqueles da nossa família que ainda não se renderam ao Senhor. Alcance ali o irmão da Terezinha, Pai, liberta a vida dele, transforma ele, para que a família se alegre com mais uma Tua presença, que ele seja luz e referência do poder do Senhor na vida dele. Pai, o Pai da Nayara, toma nas Tuas mãos, liberta a mente, o coração dele, liberta o corpo dele da dependência física, Pai, da química, que em nome de Jesus Cristo ele pare de procurar, ele consiga vencer e lutar contra, ele volte para aquilo que é se preciso, mas que o mal não consiga mais prendê-lo, que ele seja liberto das mãos do diabo, em nome de Jesus Cristo, que ela venha testemunhar, ó Deus, ele convertido na Tua presença, a família do Alice também, Pai, todos ali nas Suas mãos, ó Deus, o Pai, todos nossos parentes e amigos, ó Deus, sejam alcançados pelo Teu Espírito, ó Deus, que a nossa casa seja cercada e protegida pelos Teus anjos e o mal não consiga tocar em nenhum dos nossos. Todos aqueles que amamos, queremos bem, sejam cercados pelos Teus anjos, protegidos pelo Teu Espírito, iluminados pela Tua palavra, alcançados pela Tua vida. Pai, nós oramos por esse bairro que seja transformado, impactado pelo Teu poder, que a Tua graça alcance e cresça ao Teu favor a essas famílias, que as igrejas cresçam em poder, em número, em presença, em autoridade e intercessão, para a transformação desse bairro ser completa, que as igrejas se unam em amor, em ordem e decência, para que o Teu reino cresça e seja estabelecido. Nós, como igreja, ligamos, ó Deus eterno, o reino do céu sobre Sabará, sobre o Rosário, e nós desligamos o Rosário do mundo das trevas, que todo principado ou potestade que tenha atuado, perca a autoridade, seja tirado, destituído desse bairro, em nome de Jesus Cristo, que essa autoridade seja do Teu Espírito e dos Teus anjos, e seja o instrumento do Senhor neste lugar, que o mal não consiga mais agir e reinar, que os bares fechem, que as pessoas que estão neles sejam libertas, transformadas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a maldade seja retirada desse bairro e não consiga atuar, que o mal não consiga atuar. Nós repreendemos espírito de morte, de acidentes, de prisão, em nome de Jesus Cristo. Que as crianças sejam transformadas, protegidas, impactadas, que o mal não consiga eliminá-las, não consiga arrebatá-las, mas que elas venham conhecer o Senhor e ser salvas, ser transformadas, que os nossos adolescentes venham servir ao Senhor, não ao mundo, não às trevas, que eles venham se encontrar contigo. Dai-nos estratégia como igreja para alcançá-los, para impactá-los. Dai-nos estratégia como igreja para cuidar dos casamentos, dos relacionamentos, ó Pai, a chegarmos mais próximos dessas pessoas, que nós cresçamos, o reino cresça para a Tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo
Em João 8. Aleluia. João capítulo 8. Exaltado seja o Senhor, nosso Deus, Rei Pai, Rei de justiça, Rei de maravilha, Rei da glória, soberano, justo e bom é o Senhor nosso Deus. João capítulo 8, versículo 28. Maravilhoso é o Senhor. Hoje temos alguns faltantes, né? O frio não veio e eles também não vieram. Acho que imaginaram que não ia deixar hoje. Mas que Deus abençoe que o próximo eles estejam conosco. Toda vez que você vier no culto e faltar alguém, ore por ele. Não, mesmo, você não sabe a necessidade, você não sabe a situação, então Deus fortaleça aquele que não veio, ajude para que não falte, para que possa ser cada dia. Vós já estáis limpos pelas palavras que nos têm mandado. Então, para que eles sejam limpos a cada dia, como nós, que nós sejamos limpos a cada dia, que nós não venhamos faltar, que nosso compromisso com Deus seja maior do que qualquer outro compromisso, porque muitas pessoas, infelizmente, por não verem Deus com seus olhos físicos, acham que não precisam ter compromisso com Ele. Só que aí revelam a fraqueza e a pequenez da fé. Não creem que Ele está presente, não creem que Ele se alegra, não creem que Ele está vendo tudo o que acontece. Então, quando nos importamos, nos preocupamos, quando nós priorizamos, mostra a intensidade da nossa fé. Se qualquer coisa me tira o tempo de oração, me tira o tempo de leitura, me tira a prioridade de estar nos cultos, me tira a alegria, o compromisso de estar reunido, está me tirando o compromisso com Deus, está me minando esse compromisso, está revelando que fraco é a minha aliança, que suja está a minha aliança, ela precisa ser polida. Porque eu preciso entender que eu não venho aqui por homens, eu não tenho aqui um compromisso com homens, apesar de saber o que nós temos também. Nós temos que honrar, respeitar, valorizar os homens também que são dignos disso. Mas o nosso compromisso primeiro é com Deus. Então nós viemos aqui porque sabemos que Ele está, se faz presente, que a vontade dEle, que a palavra dEle é lida, é ministrada, que o Espírito dEle opera aqui e fala em nosso coração. Então, quando cremos nisso, nós queremos estar nesse lugar. Nosso coração se alegra de estar nesse lugar. O nosso compromisso é de estarmos ali para ouvir o que Deus vai falar ao nosso coração. Então, que essa seja a alegria do nosso coração, da nossa vida, em nome de Jesus. João, capítulo 8, versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus disse aos judeus ali que estavam perto dele: quando vocês verem, levantarem o Filho do Homem, ele estava fazendo menção a ele ser pregado na cruz. Quando vocês me verem ser pregado na cruz, quando vocês verem o Filho do Homem pendurado, levantado, vocês vão entender. Então vocês conhecereis, sabereis quem eu sou. Vocês vão entender quem que eu sou, o que eu vim fazer. E que nada faço de mim mesmo, porque essa ação vai revelar, essa entrega de morte vai revelar que não estava fazendo Jesus, não estava fazendo dele mesmo. Mas essas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Disse essas coisas e muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Vou continuar, 33. E responderam-lhe: somos descendentes, nós somos filhos de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como é que você diz para nós sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Amém? Bem sei que sois descendentes de Abraão, no físico. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto ao Pai, e vós fazeis vós fazeis o que também viste juntos do Pai de vocês. Amém? Glória a Deus. Aqui Jesus está falando para eles que infelizmente vocês só vão acreditar no que eu estou fazendo e que eu sou o Filho de Deus, que a minha palavra é verdade. Vocês só vão conhecer e entender o que eu estou fazendo de verdade quando vocês virem as palavras se cumprindo, quando vocês virem o fim dessas coisas, quando vocês virem o Jesus na cruz, o Cristo. Então só aí que vocês vão acreditar. Infelizmente muitas pessoas são assim, elas pagam para ver, elas só conseguem acontecer que a coisa é ruim, elas só conseguem acreditar que a coisa é ruim quando dá ruim. Não ouvem um conselho, não escutam a verdade, não escutam o conselho, não põem em prática e aí são castigadas, são punidas. Não levam a sério uma orientação e por isso acabam pagando caro, acabam se arrependendo. Mas se escutassem o conselho, se levassem a sério o que foi falado, se fizessem como a Bíblia manda, examinar todas as coisas e guardar o que é bom, tomariam postura diferente. Esses homens conheceram o Cristo, ele veio com palavras maravilhosas ensinando a verdade, mas a verdade te confronta. A verdade mostra para você o que você está errado, aonde você está falho, aonde você precisa mudar. A verdade veio para abrir os nossos olhos quanto àquilo que estamos fazendo e está destruindo a nossa vida, está atrapalhando o nosso caminho. Então a verdade muitas vezes ela vem confrontar, porque às vezes estamos fazendo algo que nós estamos gostando, estamos vivendo de uma forma que para a gente está maravilhosa, está bem, está dando certo, mas não é a vontade de Deus. Mas a gente quer, mas está bom para mim, está gostoso para mim, mas não é o que Deus tem. Às vezes não é nem errado, mas está longe do propósito de Deus para aquela pessoa. Então ela precisa escolher entre a vontade dela e a vontade de Deus, entre o propósito dela e o propósito de Deus. O de Deus se cumpre, o de Deus é verdadeiro, o de Deus é abençoado, o de Deus vai ter futuro. O nosso enganoso é o coração. Muitos caminhos, mas só o de Deus vale. Então o coração do homem, ele vê muitos caminhos, ele quer muitos caminhos, mas o final desses caminhos costuma ser de morte, ele nem sabe. Está pegando uma estrada para a morte e não sabe do mal que está ali na frente, Deus é que sabe. Então por isso que Deus fala para a gente buscar a vontade dele, a verdade dele para as nossas vidas. Então muitas pessoas rejeitam a verdade porque ela faz isso, e esses aqui eram um exemplo disso. Eles diziam que eram os crentes em Deus na época, eles diziam que obedeciam a palavra, a lei de Deus na época, mas na hora que essa palavra veio para ensinar para eles que eles estavam fazendo diferente do que estava escrito, eles acharam ruim. Não, nós é que estamos certos, não é desse jeito. Jesus veio ensinar para eles: vocês não estão cumprindo o amor, vocês não estão cumprindo a lei, o propósito e o objetivo dela é diferente. E a prova disso é que vocês estão querendo até me matar. Vocês falam que são filhos de Abraão, mas vocês estão indo ao contrário das obras de Abraão. Abraão não agia dessa forma que vocês estão agindo. E eles se sentiam confrontados. Como assim? Quem você? Por quê? Como se Jesus estivesse indo contra eles. Mas Jesus estava indo a favor deles para a libertação deles. Porque a verdade veio para nos libertar. O pessoal até fala, diga a verdade, como é que tem um ditado aí? Para dizer a verdade, né? De verdade libertará, um negócio assim. É baseado nisso, o ditado. Porque você tem que dizer a verdade. Às vezes a verdade vai te aprisionar um tempo, mas para te libertar para a eternidade. E às vezes a mentira vai te libertar de uma briga, vai te libertar de um problema, vai te libertar de algo agora passageiro, que parece ser grande, mas é pequeno. E lá na frente é que ela vai virar a cadeia. Lá na frente ela vai virar o eterno. Então muitas das vezes é melhor ser confrontado pela verdade agora e mudar agora de direção, de atitude, de decisão, do que viver uma vida presa.
Tem gente que vive a vida tendo que sustentar uma mentira. E se tivesse falado a verdade, pronto, resolvi a briga lá e estava liberto. Pô, agora posso viver em paz, não preciso ficar escondendo mais nada, não preciso ficar tomando cuidado com as minhas palavras para não cair em contradição. Tem gente que vai no tribunal e acaba sendo pego lá porque não conseguiu sustentar, porque a mentira não se sustenta, a verdade se sustenta. A verdade ela pode ser contada de formas diferentes que ela vai se sustentar porque a sua essência é a verdade. E é por isso que Deus diz para a gente: procurar essa verdade, viva a verdade, conheça o que é a verdade. A verdade é que Deus existe, deixou uma palavra, Jesus Cristo veio, pagou um preço. Quem se entregar a Ele, render a Ele, será salvo, vida eterna. Quem se escolher a sua vida, viver de qualquer forma, vai colher os resultados, porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. O salário do que as pessoas estão fazendo no mundo vai gerar morte. O salário do pecado é morte. Então a verdade veio para libertar as pessoas. Mas muitas das vezes nós temos problema com a verdade, porque ela não apoia o que nós estamos fazendo, ou o que nós estamos querendo. Então não aceite isso, aceite a verdade, mesmo que ela te confronte. A pessoa às vezes fala: você é muito grossa, você tinha que mudar, você tinha que melhorar, você tinha que parar de tratar os outros assim. E aí a pessoa: não, é meu jeito. Não. Seu jeito de velha criatura, a nova criatura é segundo o caráter de Cristo, segundo a formação de Cristo. Então aceite o confronto da mudança e viva a nova criatura de Deus. Ah, você tinha que fazer assim. Não, eu faço do meu jeito, não, porque Cristo te libertou. Vai bater de frente? Você tem a sua liberdade de escolher como você age, mas se você insiste num trem que não está dando certo, num trem que está errado, num trem que nós precisamos aprender a receber a verdade, a receber os confrontos, a nos abrir ao novo de Deus, porque quem não faz isso não muda de atitude. Aquele só vai se tratar aquele que reconhece que está doente. E esse era um problema dos fariseus. Eles se achavam os santos, eles se achavam os crentão, eles se achavam o dono da verdade. Deus está comigo. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem assim? Está preso na cachaça, está preso nas drogas. Deus está comigo. Onde eu vou, Deus está comigo. Deus está te vendo. Com você ele não está. Ele não compactua do que a pessoa está fazendo. Os olhos dele estão sobre toda a terra. Então ele está vendo tudo, todos, a todo momento. Mas a pessoa, aí ela nunca se abre à mudança. Até que um dia o Espírito Santo consegue agir no coração dela, consegue espaço. De tanto sofrer, de tanto apanhar, de tanto problema, ela precisava de uma solução. Aí o Espírito Santo consegue falar para ela que Jesus é a solução. Entrega a vida para Jesus, que a sua vida muda. A verdade é o que está na Bíblia. A verdade não é o que os outros estão contando, não é o que os outros estão falando. A verdade não é o que falaram para você, não é o que falaram de você. A verdade é o que a Bíblia está escrito e está dito, o que você é, que você tem, que você pode, que Deus fez por você. Essa aqui é a verdade. Não o que pregaram para você a vida toda, o que determinaram sobre a sua vida, o que falaram na sua infância, ou o que lançaram na sua cara. É essa aqui que você tem que se agarrar. Aí você vai viver uma vida plena. Se você não se agarra nessa verdade da palavra de Deus, você não é liberto. Você vive traumatizado. Você vive preso na maldade que te fizeram, no rancor que te causaram, nos problemas, nos prejuízos que te deram. Você não se liberta daquele trauma do passado, dos maltratos que te fizeram, da agressão que já passou. Você não se liberta da dor, quando você, das perdas que você já teve na vida. Quando você conhece a verdade do propósito de Deus, do amor de Deus, para onde nós vamos, você começa a enxergar a vida diferente. A vida fica mais leve. Você se liberta de vaidades, de pensamentos. Nós precisamos nos libertar. Quando você entende a verdade da vontade de Deus para a sua vida, você começa a mudar os seus pensamentos e o resultado da sua vida é diferente. Os seus dias são diferentes. Mas nós temos que buscar essa verdade todos os dias.
Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Só que quando estamos continuamente, todos os dias, pensando, meditando e tentando viver essa palavra, tentando aplicar ela nos nossos dias, tentando aplicar ela nas nossas decisões, tentando aplicar ela nas nossas atitudes, nossa forma de viver, é que nós somos discípulos parecidos. Nós somos os continuadores do ministério de Cristo. Então você já conhece a verdade. Você pode não conhecer toda porque não quis ler. Porque se você quiser ler, você já vai conhecer. Aí se você quiser entender, é só pedir o Espírito Santo, me ajuda a entender e estar nos cultos, que você vai entender toda a verdade. E aí ela vai te libertar do jugo do passado, dos traumas, daquela maldição hereditária, aquela maldição que vem seguindo a família. Todo mundo ali casa grávida, todo mundo ali fica preso, os homens ficam tudo presos nos vícios. Mas quando você conhece a verdade, que não é essa vontade de Deus, que o mal não pode te prender nisso, que ninguém pode te obrigar a isso, que se você tomar a decisão de ser livre, de viver diferente, de fazer diferente, aquilo acaba na sua vida e um novo tempo se começa, você se liberta daquela maldição que seguiu a sua família até os seus dias, mas dos teus dias para frente não vai mais, porque você quebrou o ciclo, você quebrou a amarração, com as suas decisões de escolher Jesus, de escolher ser fiel à palavra de Deus, de escolher entregar o seu caminho para Deus, de escolher fazer o certo. Você se liberta e liberta a sua família, liberta a sua geração, porque os seus filhos não vão nascer debaixo de uma maldição que carregava a sua família, porque você decidiu obedecer a palavra que a sua família não obedeceu. Aquele ciclo de amarração termina quando nós abraçamos a verdade de Deus. Quando você confia que Jesus Cristo pode fazer, que Jesus Cristo tem poder para fazer, que o nome de Jesus é poderoso, e você usa esse nome em favor das pessoas, em libertação, em proteção, com autoridade de vida de quem pratica a palavra, você começa a impedir que demônios atuem na sua família, nos seus amigos, que a maldade ganhe espaço no coração daqueles perto de você. Quando você conhece a verdade, você não só fica liberto, como você é instrumento de Deus para libertar pessoas perto de você. A irmã Terezinha está aí, ó. Lutou pela libertação do filho, o filho foi liberto. Está lutando pela libertação do irmão e vai ser liberto em nome de Jesus. Porque nós cremos no poder de Deus. Nayara está aí, daqui a pouco vai dar testemunho também, em nome de Jesus. Depende da vontade dele, mas nós oramos para que o coração dele se abra e reconheça, se renda, porque a pessoa que precisa buscar a verdade, quem busca encontra, recebe, abre, a porta se abre. Então quando a pessoa quer saber, a luz veio ao mundo, mas eles escolheram a treva porque as trevas não mostravam, não falavam para eles que o que eles estavam falando é errado, que o que eles estavam fazendo é errado. As trevas concordavam com tudo que eles faziam. Tem gente que gosta de pessoas assim, que concorda com tudo que ele faz, dá certo, mas quando vê uma pessoa que discorda do jeito dele, do que ela já começa a ser, eu quero ir perto de mim. É quando nós somos confrontados, é que nós mudamos. É quando as pessoas chegam, nos chamam a atenção, que você fala assim, eu não quero ser chamado a atenção, mas não faz de novo. Você muda, você aprende, você toma uma decisão diferente. Então o confronto é necessário. E quem se acha superior, quem se acha melhor, quem já se acha, a Bíblia fala, aquele que está de pé, aquele que julga estar de pé, acredita que está de pé, cuidado para que não caia. Então esses aqui caíram, porque eles acharam que eles eram. Então eles não entenderam a libertação de Cristo. Cristo não veio libertar eles de algo físico, apesar de que veio libertar muitos de coisas físicas. Mas a libertação para eles que não viviam num certo pecado físico, era libertar eles dos pecados mentais, do entendimento, das ações, da falta de amor. Falta de amor é pecado, falta de compaixão é pecado. O desrespeito, a falta de cuidado deles com os pais.
A ambição, a vaidade, de querer status, de querer posição, destaque no meio das pessoas, isso era pecado diante de Deus. Então Jesus veio nos libertar mais do que algo físico, porque algo físico é muito pequeno. Algo físico é para esta vida. Algo físico só te acompanha enquanto você está vivo. A pessoa não leva o vício, fica no caixão. A pessoa não leva, ela leva outras coisas. Então por isso que Jesus veio falando, aquele que desejar na mente já pecou, aquele que quis matar já pensou em que tinha que morrer, já é homicida. Você já está a um passo de cometer, porque o primeiro é o pensamento. Aí se alimenta o pensamento, dessa vira desejo, o desejo se torna, é um passo para a realidade, para se tornar físico. Então cuidado com a sua mente, proteja a sua mente, agarre ela na verdade, liberte a sua mente dos rancores, da falta de perdão, das vaidades, da ganância, da ambição. Liberte a sua mente do entendimento errado, procurando o entendimento certo de Deus, para que você possa viver verdadeiramente o que Deus tem para você. Então os judeus não criam, eles não conseguiam nem aceitar Jesus como o libertador, que ia libertar Israel, o Cristo vindo de Deus. Por quê? Porque eles olhavam para algo físico. Eles esperavam um rei, um libertador que viesse libertar eles do governo político, da tirania do homem. Mas Jesus veio fazer muito além disso. Veio libertar do pecado, do desejo de vingança, do desejo de morte, do desejo de adultério. Porque quando você entrega a vida para Jesus, esses pecados não reinam mais em você. Esses desejos não vêm mais sobre a sua vida. E se tentar passar perto, você repreende, você tira de perto. E nós, que já somos libertos, somos exemplos disso. Muita coisa que nós tínhamos vontade, nós não temos mais, nós odiamos, nós temos raiva, nós temos dó de quem está numa situação dessa, porque esse pecado já não habita mais em nós. Então dificilmente vai acontecer, é quase impossível, porque para acontecer no físico tem que ter acontecido no espírito. Então se eu vigio a minha mente, os meus pensamentos, se eu me encho de Deus, o pecado não consegue vir. Eu não vou abrir uma tela com prostituição. Se eu ver aparecer uma propaganda, eu já tiro logo, porque esse pecado não me serve, não me cabe, não está na minha vida, não tem domínio mais sobre mim, porque hoje eu sou livre. Nós já falamos aqui da liberdade, algumas pessoas falam que sou livre, eu faço o que eu quero. Aí a pessoa bebe, fuma, aí você fala, então larga o cigarro hoje, não consigo. Larga a bebida, não consigo. Larga a prostituição, não consigo. Então você não é livre, você é escravo dos seus desejos, você é escravo do vício. Liberdade é o que nós temos hoje. Eu sou livre. Se eu quiser pegar um cigarro para fumar, eu fumo. Se eu quiser pegar uma bebida para beber, eu bebo. Eu sou livre, eu posso fazer. Só que eu sou tão livre que eu posso também não fazer. E eu não quero fazer, então eu não vou fazer. Ninguém pode me obrigar a pegar e fumar. Ninguém pode me obrigar a pegar e beber. Por quê? Porque eu sou livre. Ninguém pode me obrigar a pecar, porque eu sou livre. Os meus sentimentos não me obrigam, porque eu sou livre. Eu mando neles, eles têm que me obedecer. Eu não sou escravo do que eu sinto. Liberdade é isso. Eu senti raiva, outro dia eu estava com minha esposa, nós passando situação lá, aí passamos uma raiva, não sei o que, até falei para ela, amor, acabou. Na hora eu até fiquei irado com a situação, falei, não, mas o que é isso e tal? Morreu ali, acabou ali. Porque isso não pode me acompanhar. Eu vou carregar isso para quê? Eu sou livre para escolher carregar ou não carregar, então eu escolho não carregar o que não me pertence, o que não é para a minha vida, o que não vai agregar nada de mim. Você pode apagar isso, pensamentos maldosos, malignos, sentimentos ruins. Aconteceu, você não pode impedir que a ira venha, mas não se põe o sol sobre a sua ira, você pode largar lá. O desejo pode até ter vindo, você repreende ele, sai daqui, vem à porta da minha mente, vem na porta, abrir, vem na porta, mas não vai entrar, porque no meu coração só cabe Cristo, na minha vida só cabe Cristo. Hoje eu tenho liberdade para fazer isso. O desejo não me domina mais. A vontade não manda mais em mim. Não, estou com vontade de comer uma pizza, mas eu não vou comer hoje.
Eu é que mando. Não me deu vontade de comer esse doce. Eu estou de jejum, decidi fazer um jejum. Assim, o jejum é até o começo. A gente começa a dominar sobre as nossas vontades, sobre o nosso ser. Nós começamos a exercer domínio próprio quando começamos a fazer jejum. Porque aí você vai treinando a sua mente e o seu corpo a obedecer comandos do teu espírito. O seu espírito falou que é para fazer assim. Em honra a Deus, em propósito com Deus, eu vou abrir mão disso que eu podia fazer. Eu posso, está na minha frente, eu tenho, mas eu não vou. E aí você, quando é deparado com algo mais atraente, aquilo não mexe com você, porque você já exerceu, você já se fortaleceu no espírito, as suas escolhas. Eu escolho Deus. Pode vir o que vier, pode até me abalar, meu Deus do céu. Ou tentação do capeta, às vezes financeira, às vezes profissional, às vezes em outra sentimental, mas você fala assim, é uma tentação, mas eu não quero, repreendo sobre a vida, não aceito. Pensamento sai em nome de Jesus Cristo. Deus limpa meus lábios, porque eu falei que não devia. Toque com brasas do teu altar na minha boca, para que nunca mais saia palavras torpes. Deus toca no meu pensamento, purifica os meus pensamentos. Você começa a clamar, você começa a agir como um liberto, buscando as coisas de Deus, escolhendo as coisas de Deus. Então, se o Filho vos libertar, se você buscar Jesus, a libertação nele, a força nele, se você se encher dele, o mal não ganha espaço, o pecado não ganha espaço, o desejo errado não ganha espaço. Mas oficina vazia é lugar certinho para o diabo meter os carros velhos lá e largar, abandonar lá, e daqui a pouco não cabe mais nada na sua vida, porque está cheio de tralha do diabo. E quem domina sobre isso é você, a escolha é sua. Abrir o coração e falar, Deus limpa a casa, Deus me ajuda nas decisões, pôr Deus na frente. Quando você põe Deus na frente, Ele abre as porteiras, Ele abre as portas, o caminho, Ele tira os grilhão. O que te prendia não te prende mais, porque Deus está à frente, abrindo o seu caminho, tirando as... Vocês lembram Paulo Silas na prisão? Ele treme, ele abre porta onde a parede existe lá. O anjo foi lá e libertou Pedro. Acho que Pedro saiu para a parede lá. Passou, foi embora. Porque Deus vai abrindo o caminho, tirando as prisões que te prende, o que te amarrava. As palavras maldadas, as maldições feitas, os trabalhos feitos contra, as maldições hereditárias, os rancor e trauma do passado. Ele vai limpando e te fazendo vencer, e você vai avançando. Mas quando você se agarra na palavra, quando você se agarra nele, Deus, sem o Senhor não consigo. Se o Senhor não for à frente, não me peça para ir, porque eu preciso do Senhor do meu lado. Eu não posso fazer nada sem o Senhor. Quando você entende isso, a sua vida é diferente. O resultado da sua vida é diferente. Não aceite fazer nada sem Deus do seu lado. Oh Deus, me ajuda aqui, oh Deus, me ajuda. E não deixe isso virar costume. Eu converso com Deus todo dia, toda hora. Mas uma coisa que eu mais tomo cuidado é para que isso não se torne um automático. Para que eu não esteja... Porque você tem duas formas de você conversar. Eu posso conversar e eu converso comigo mesmo, com os meus pensamentos. Eu converso com o meu homem interior. Não posso fazer isso. Não, você precisa pensar direitinho. E eu converso com Deus. Deus, me ajuda, Pai. O que eu faço aqui, Senhor? Mas se eu fizer isso, Senhor? Aí eu volto o meu pensamento para Deus. Quando eu estou conversando comigo, eu trato comigo. Então eu tomo cuidado para não conversar com Deus como se eu estivesse conversando comigo. No sentido de, estou conversando com a minha mente, conversando com meus pensamentos. Não, eu estou conversando com Deus em pensamento. Eu levo o meu pensamento a Ele. Senhor, é contigo. Pai, me ajuda. Deus, me orienta. Deus, o que eu faço aqui? Pai, qual que é a decisão aqui? Com Deus. Agora, quando eu estou comigo, o que eu preciso fazer? Não, amanhã eu preciso fazer isso. Eu precisava mudar isso aqui. Nossa, não está legal. Aí eu estou conversando comigo, eu pensando e refletindo sobre mim. Mas com Deus eu tomo maior cuidado para não fazer com Deus como eu estivesse fazendo para mim. Eu preciso levar a minha mente em rendição e reconhecimento que Ele é o Senhor. Aí até a minha conversa é diferente. É em submissão, é em respeito. Então nós temos que tomar cuidado para que a nossa vida não caia como esses fariseus, no automático. Eles estavam no automático.
automático, obedecendo a lei, fazendo isso, fazendo isso, achando que estava fazendo tudo certo para Deus e fazendo o contrário, fazendo errado. Estavam aprisionados. Aí Jesus fala: o servo não fica para sempre na casa. Né? Vai estar o versículo 35. O servo, né, não fica para sempre na casa, mas o filho fica. Porque eles estavam servindo, eles estavam obedecendo, fazendo alguma coisa, mas eles estavam só servindo. Eles não faziam parte daquilo. Não estava na essência deles o que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo por vaidade, por missão, por costume, por religiosidade. E nós não podemos fazer por religiosidade. Nós temos que fazer por amor a Deus, por temor a Deus, por compromisso com Deus, visando estar junto dele. E após, o junto dele é no reino também, na glória, no céu, na vida eterna. Não podemos deixar cair no automático a nossa vida. Então tudo, quando nós viemos para a igreja, eu não estou indo para a igreja, eu estou indo adorar a Deus na igreja. Eu estou indo adorar a Deus junto com meus irmãos. Aí o meu sentimento, o meu pensamento para a vida deve ser diferente. Aí eu vou vir com alegria. Agora se eu falar, não, tem que ir na igreja. Minha esposa hoje veio com a cabeça doendo, minha esposa veio cantar hoje só pela misericórdia. Mas ela ama estar na presença de Deus, o compromisso dela é com Deus. Então mesmo com dor, mesmo agitada, você não viu uma expressão da adoração dela, que ela estava com a cabeça bem ruim, agora que ela está melhorando. Ela até falou assim, não, o altar cura. Porque cura. Na presença de Deus a gente é liberto de dores, enfermidades, liberto de tudo aquilo que nos aprisiona. E tem hora que a gente é tão liberto que a dor está lá. Eu vim pregar aqui, estava com um torcicolo terrível. Agora, graças a Deus, realmente o altar cura, né? Tá, sério, só para me lembrar que eu lembrei dele agora por causa disso. Eu tô vendo dorzinha no fundinho, falei, eu estava com o torcicolo, ele estava ruim de mexer. Porque o altar cura, a presença de Deus cura. Porque ele veio para isso, nos libertar de tudo, das dores, da enfermidade, de tudo. Então pegue com Cristo, que você rompe, você vença, mas não deixe nada fazer no automático. Tem que ser um automatismo me lembrar de orar, mas orar deve ser cada dia com uma intensidade, com um propósito, com um amor, com uma vontade. Eu tenho o costume, eu tenho o hábito de orar. Igual Daniel, 3 vezes por dia ele orar. Mas ele não era uma oração, não era uma reza, não era uma oração repetida, era um compromisso com Deus. Eu paro de orar, eu tenho o meu compromisso com Deus, era a prioridade, meu compromisso com Deus. Então, era um costume fazer isso, como Deus fazia. Deus não vinha todo dia na viração do dia estar com o homem. Depois do pecado, a responsabilidade é nossa de vir todos os dias estar com Deus. E aí é nós que temos que vir para esse jardim, criar o nosso jardim de delícia para estar com Deus e vir passar o nosso tempo com Ele. Então por isso a importância da nossa vida com Deus, da nossa oração diante disso. Amém? Então, se o Filho vos libertar, pega essa palavra, viva essa palavra, grave, medite nela. E essa verdade, que é a palavra de Deus, vai libertar seu entendimento, sua mente e sua vida. E se ela te libertar, ninguém mais te aprisiona. Não é o que o homem falar, não é o que você estiver vivendo, não é a prova, não é a luta, não é a tempestade, não é a dor, não é a perda. Nada mais disso te aprisiona. Você pode até chorar, você pode até sofrer, mas você sabe que a alegria vem pela manhã, a liberdade vem, a libertação vem. Você passou a noite toda como Paulo e Silas presos na prisão, mas de manhã o Pôncio Pilatos vai ter que chamar você na praça pública e libertar, falando que eu condenei errado. Vai ter que te honrar. Deus te honra. Amém? Então viva a liberdade que Deus tem para você. Não a liberdade que você quer ou que você acha que tem. Busque a liberdade de Deus, porque ela sim é liberdade. Nada mais te segura, nada mais te prende, nada mais te trava. Você conquista o que Deus já decretou, o que Deus já prometeu, já liberou sobre a sua vida. Quer conquistar? Você é livre para isso. Levanta e vai. Toma posse do que é teu. Não deixe que nada mais te prenda. Amém? Essa é a mensagem de Deus ao nosso coração nessa noite. Coloque sobre os seus pés. Oremos ao Senhor em gratidão. A palavra dele que veio nos limpar, nos libertar para viver o que Deus tem para nós.
Deus amado e querido, nesta noite, mais uma vez em oração, te damos graça pela tua palavra maravilhosa que veio ao encontro e confronto do nosso coração. Que a tua palavra venha ter produzido em nós o fruto para o qual ela foi semeada, ela foi lançada pelo Senhor. Que o nosso coração esteja receptivo, que nós venhamos, ó Deus, nos render a ela, buscar essa verdade, viver e praticar essa verdade para que tenhamos a vida verdadeiramente livre, para que tenhamos verdadeiramente a liberdade do Espírito, a liberdade onde nós tomamos decisões de escolher o que é verdadeiro, o que é justo, o que é bom, o que é eterno, o que não é passageiro. Que nós venhamos, ó Deus, ter uma liberdade do Espírito de não seguir modas, não seguir costumes, mas seguir a direção do Teu Espírito, porque os filhos são guiados pelo Espírito. Então que nós venhamos seguir a Tua voz, que nós venhamos buscar a nossa comunhão com o Senhor, passar tempo e fortalecer o laço, o elo, a ligação, a intimidade contigo, para que o Teu poder seja manifesto em nossas vidas. Ó Deus, obrigado pela palavra, pelo dia, pela oportunidade, pela vida, por tudo que nós temos. Gratos somos, porque se não viesse do Senhor nada teríamos. Então, em nome de Jesus Cristo, nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Irmãos, eu quero, antes de terminar, hoje é comemorado o dia do pastor, né? Então eu queria que vocês, né, nos ajudassem a abençoar a vida do nosso pastor, né? Muitos me chamam de pastora, mas eu sou a esposa do pastor, né? O pastor mesmo é ele, né? Nosso pastor é Jesus, através da vida dele, né? Eu sou, não tem problema não, pode chamar de mancada, mas na verdade, né, o ungido a pastor é ele. Então, mas nos abençoe, né? Nos abençoe, porque estar à frente de uma obra não é fácil, né? Então, toda a responsabilidade aqui de tudo é nosso. Então, mas nós amamos o que nós fazemos, porque nós tínhamos como dizer não também. Se Deus nos desse o chamado e disséssemos não, a gente não ia para o inferno por causa disso, mas nós estaríamos deixando de estar sendo bênção na vida das pessoas. Vocês poderiam não estar aqui hoje, não é verdade? Eu sei que Deus ia preparar outro lugar, porque Ele cuida das suas ovelhas, mas, né, um dia nós dissemos sim para o Senhor, e não é fácil, igual meu esposo disse, né? A gente vem, só Deus sabe às vezes, né, com dor de cabeça, com problema, sem problema, mas a gente está aqui, porque um dia a gente disse sim. É igual no casamento, né? Você disse sim. Não é porque a pessoa não lavou vasilha que você pega suas coisas e vai embora. Tudo bem que hoje em dia as pessoas fazem isso, né? Mas de verdade, o casamento firmado em Deus, ninguém faz isso. Então, nós dissemos sim para o Senhor. E é para sempre, né? Como deve ser. Então, nós dissemos sim, nós estamos aqui para servir. Amém? Então, nos perdoe, porque nós erramos como qualquer pessoa, né? Nós erramos, nós falhamos, às vezes nós deixamos coisas a desejar, mas saiba que nós estamos tentando fazer o melhor. Se não acertamos, a gente continua tentando. Amém? Então, né? Olha, abençoe a vida do nosso pastor aqui, junto comigo, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento precioso na tua presença. Te agradecemos pela vida do nosso pastor que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Jesus, que o Senhor continue usando ele com autoridade, com poder, com ousadia. Que o Senhor continue, Deus, derramando a tua unção sobre a vida dele, usando ele, Senhor, nas tuas mãos. Que ele possa ser um instrumento, meu Deus, para ganhar almas para ti, para fazer a tua obra. Que nós, Senhor, possamos cumprir o propósito que o Senhor tem nos dado. Que nós sejamos, ó Deus, líderes, Senhor, segundo o teu coração. Continua nos abençoando, abençoando esta igreja, as pessoas que o Senhor preparou de estar aqui. Que nós possamos, meu Deus, fazer o melhor para agradar o teu coração. Que o Senhor venha trazer ovelhas para este rebanho. E que nós sejamos, meu Deus, segundo o teu coração. Usa o teu servo, Senhor. Guarda a vida dele. Guarda, Senhor, este ministério. Guarda a família. Tudo, meu Deus, que se chama dele seja protegido pelo Senhor. Assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.